Nas dobras de Bereshit, onde o tempo era um só respirar, 27 centelhas bordavam o manto do vasto firmamento. Não era o barro que buscava a altura por desejo de santidade, mas a sede de capturar o infinito em geometria, argila e pó. A língua única não era fonética, era o pulso da própria criação, ecoando o alfabeto que sustenta em segredo as colunas de Biná. Transmuta a teiva, o refúgio da palavra em claridade absoluta, onde Sarar se curva e a luz de ouro começa a emanar. Pois quem habita a letra do eterno não necessita de torres, encontra o abrigo eterno no brilho sagrado do Naraneh-Rei. Eis o mistério, o espelho posto diante da face do caçador, onde a luz que flui à direita torna-se sombra ao inverter-se, enquanto o mundo escreve para o ocaso em busca de domínio. A alma insiste no caminho do sol que nasce no coração, traçando da direita para a esquerda a geometria do grande retorno, desfazendo o nó que o tempo atou na garganta da humanidade. A porta do átrio interior se abre para o eterno oriente, onde o Shabat deixa de ser tempo para tornar-se estado de ser. Ali a lógica do ferro silencia perante o mistério do verbo, e a raiz de Jacó floresce onde o ego outrora se perdeu. O eco da voz que nunca cessou nas areias do tempo. Um só nome, uma só raiz. Amém. באשר הזמן היה נשימת תקת 27 ניצות זאת רק מועט מילה, רק היא האדיר לא החומר ביקש את הגובה מרצון קדושה, אלא צמא להקפוד את האינסוף בגמטריות של חומר ועפר. השפה הכת לא הייתה פונטית, הייתה דופק הבריה, מהדהדת את האלף בית התומץ' בסוד עמודי בינה, הופק את התיבה מקלט המילה לאור מולק באשר צרת נקנעת ואור הור מתחיל עם פואש, כי השוכן באותיות אתרנו לא נצרק למידלים, מוצא את המחסה הנצחי בזוהר הקדוש של נרנאי. הנה הסוד המרח לפני פני הצייד, באשר האור הזורמי מימין הופק לצל בהיפוכו, בעוד העולם כותב למערב בחיפוש אחר ממשלה. הנשמה מתעקשת על דרך השמש, הצומקת בלב מתעצרת מימין לשמאל את גמטריית השיבה הגדולה, מתירה את הקשר שהזמן קשר בגרון האנושות. דלת החצר הפנימיס נפתחת למזרח הנצחי, כאשר השבת חדל להיות זמן והופך למצב של הוויה. שם הלוג'יקה של הברזל מותקת בפני סוד הדבר, ושורש יעקב פורח במקום או הגובה.
שלופק מעולם בכל הזמן שמקד שורש אחד E se a história mais famosa sobre, tipo, a construção de uma torre não tiver absolutamente nada a ver com tijolos, ou argamassa, ou, sei lá, engenharia civil, sabe? E se a Torre de Babel for, na verdade, o relato do primeiro grande ataque hacker da história da humanidade? Nossa, uma tentativa colossal de invadir o código-fonte do próprio universo, né? Exato. Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. A nossa análise de hoje, o material que a gente tem na mesa promete quebrar as lentes com as quais a gente costuma ler esses textos mais antigos. Com certeza. A gente vai explorar um conteúdo muito rico. Sim, nós vamos mergulhar nos ensinamentos do Mori André Klein Rosa, da escola Kibel Missinai. E a nossa missão hoje, para quem está acompanhando a análise, é desconstruir o capítulo 11 de Bereshit, o famoso livro de Gênesis. Isso. E entender como esse relato esconde uma revolução de consciência e, na verdade, uma disputa de frequências espirituais. É um ponto de partida fantástico, porque, assim, eu confesso que eu fiquei empolgado lendo. E é para ficar mesmo. Mas para a gente conseguir fazer justiça a esse material, a interpretação ocidental comum precisa, ser deixado um pouco de lado. Ah, aquela coisa mais literal da escola dominical, né? Exatamente. A gente precisa olhar através das lentes da Cábala e do Zohar, porque nessa tradição, absolutamente nada no texto é apenas histórico ou literal, sabe? Não é uma crônica de costumes da época. Não, de forma alguma. Cada letra, cada espaço em branco, cada anomalia gramatical ali esconde um projeto estrutural da nossa realidade. A gente não está diante de um livro de historinhas. Não, diante de um... De um manual de física quântica espiritual. Caramba! Certo, então vamos estabelecer as regras desse sistema. Porque o início dessa análise foca no primeiro versículo, Gênesis 11.1. O famoso versículo da língua única. Isso, a tradução que todo mundo conhece diz algo como "E toda a terra era de uma só língua e de um mesmo idioma". Mas o material aponta que o segredo não está no que a frase diz em português. Nem de longe. Mas sim na estrutura exata no hebraico, né? O que exatamente está escondido nessa construção, então? Olha, o que está escondido é uma precisão matemática assustadora. A frase original em aramaico e hebraico que o Zohar traz é Vayehi Ho Haaretz Safá Ekat. Certo. Vayehi Ho Haaretz Safá Ekat. Isso. E o texto original desse versículo, se você for contar, contém exatas 27 letras. E na visão cabalística, números nunca são coincidências. Nunca. Mas, peraí, o alfabeto hebraico não tem 22 letras? Em 22 letras comuns, sim. Mas a gente tem que lembrar que existem mais 5 letras, que são chamadas de sofiot. Ah, as letras finais. Exato. São aquelas letras que mudam completamente de forma e de ressonância quando elas aparecem no final de uma palavra. Então, 22 mais 5? Temos 27. Exatamente, 27. O ensinamento do Mori André foca muito nisso, em como esse hebraico original, essa combinação de 27 caracteres, não era apenas um idioma falado por um povo antigo para pedir pão na padaria, sabe? Claro, não era coloquial. Ele é a Lashon HaKodesh, a língua sagrada. E língua sagrada aqui, pelo que eu entendi das fontes, carrega um peso muito, mas muito maior do que só o idioma usado para fazer rituais, correto? Com certeza. O buraco é bem mais embaixo. Deixa eu tentar propor uma analogia moderna
Só para ver se a gente está na mesma página e para facilitar para quem nos escuta. Vamos lá. É como se a gente estivesse falando de uma linguagem de programação. Tipo assim, vamos pensar em Python ou C++. Faz sentido. Só que projetada para a própria estrutura da realidade. Porque quando um programador digita um código ali na tela, o objetivo não é que o computador leia um poema bonitinho. Exato, não é literatura. O objetivo é dar comandos que executem ações, que movam dados, que estruturem programas de verdade. O hebraico, nessa visão, seria esse código operacional original do universo, né? Nossa, a analogia do código de programação descreve o mecanismo perfeitamente. É bem isso. A Lashon HaKodesh atua literalmente como o código de barras da criação. Um código de barras. Uau! Na Cabala, essas 27 letras estão intrinsecamente ligadas às Sefirot. Que são aquelas 10 esferas, né? Isso, as 10 esferas de emanação espiritual ali na árvore da vida. O mecanismo funciona da seguinte forma. Cada letra emite uma frequência vibracional específica. A forma como elas se combinam não apenas descreve a matéria, sabe? Ela molda a matéria. Molda a matéria. A humanidade, naquele momento antes da divisão ali de Babel, tinha acesso a essa linguagem única. Então as pessoas possuíam, sei lá, a chave de acesso direto para interagir com o cosmos. Tinham acesso root no sistema. Mas isso nos leva a um conflito lógico que é inevitável. E acho que quem está ouvindo já deve estar pensando nisso. Qual? Se a humanidade tinha acesso a essa linguagem de programação perfeita, que, operava em total harmonia com a criação, por que o sistema falhou? Essa é a grande questão. Porque o que acontece quando esse código original começa a ser copiado ou adulterado, né? Porque claramente a humanidade inteira não fala hebraico hoje na rua. Sim, não fala. E o material explora essa ruptura de uma forma muito peculiar, introduzindo essa guerra dos idiomas através de duas figuras clássicas que a gente conhece. Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. E esse é o ponto onde a mecânica do texto fica realmente fascinante. Porque normalmente a narrativa de Jacó e Esaú é vista como o quê? Uma briga de irmãos gêmeos por causa de um prato de lentilhas e uma herança. Exato, uma disputa familiar. Mas no Zohar e na explicação que a escola Kibel Messinai traz, eles representam muito mais que isso. Eles são dois sistemas distintos de consciência. E literalmente dois alfabetos. 2 alfabetos? Como assim? Olha, Jacó representa o sistema da Lashon HaKodesh, o hebraico original. E qual é a característica física fundamental da escrita hebraica? Ela flui da direita para a esquerda. Exatamente, da direita para a esquerda. Na estrutura cabalística, o lado direito da árvore da vida, aquela coluna da direita, é a força de Chesed. Chesed. A misericórdia. Isso, a misericórdia, a doação, aquele fluxo espiritual irrestrito, positivo. Peraí. Se Jacó é a direita e é o fluxo espiritual, então Esaú representa a direção oposta, certo? Certo. E aí a gente entra no grego, no latim e, consequentemente, o nosso português aqui, que fluem todos da esquerda para a direita. Exatamente, a escrita ocidental. O que a coluna da esquerda significa nesse sistema operacional, então? A coluna da esquerda é chamada de Gevurá. Ela representa a restrição, o julgamento, o limite, a fisicalidade mesmo. Tá, não é que a esquerda seja má, né? Não é maldade pura. Ela é a força que cria os limites da matéria. Você precisa de limite para a matéria existir. O problema surge quando a consciência se desconecta desse fluxo espiritual da direita. E passa a operar só na esquerda. Só na esquerda. A consciência de Esaú é descrita nas fontes como a do caçador, daquele que deseja o domínio do mundo material. Ele quer o controle territorial. E a forma como o idioma ocidental foi formado acaba refletindo essa inversão de prioridades. Perfeitamente. Olha, confesso que isso me fez parar completamente durante a leitura das fontes. Eu fiquei travado nessa parte. É um momento meio mind-blowing, né? Muito, porque o material detalha como ocorreu essa adulteração do código. Houve uma cópia especular fonética. Um espelhamento. Isso. Se a gente pegar as letras gregas, a primeira letra do hebraico, o Aleph, virou o alfa, o Beit virou o beta, o Gimel virou o gama.
Mas se eu entendi bem a análise, não foi apenas uma adaptação linguística natural de um povo para o outro, não foi orgânico. Foi um hackeamento malicioso mesmo. Foi. A mecânica por trás dessa cópia é o ponto central. Ao espelhar as letras e inverter a direção da escrita, da esquerda para a direita, a intenção subjacente desse código foi invertida também. O fluxo mudou. Deixou de ir em direção à origem espiritual. É uma linguagem que foi redesenhada, intencional ou não, para não ascender, mas sim para dominar a matéria. Para ficar aqui embaixo. Isso, as frequências originais que conectavam a mente humana às dimensões superiores foram tipo ancoradas no plano físico pesado. Segura um pouco, porque isso levanta uma questão assim monumental para quem nos ouve. Diga. A gente está dizendo que a própria fundação da linguagem ocidental é essencialmente um sistema voltado para a restrição e para o domínio material. No fundo é isso mesmo. Porque pensa no impacto disso para qualquer pessoa que passa a vida inteira, sei lá, desde a pré-escola, treinando o cérebro para mover a mão e os olhos exclusivamente da esquerda para a direita. Todo santo dia. Esse simples ato mecânico, repetido bilhões de vezes por gerações a fio. Isso tem o poder de moldar a forma como a realidade é percebida. Tem. Isso pode, condicionar a mente humana a focar obsessivamente no ego, naquilo que pode ser acumulado e tocado, em vez do espírito. A resposta dentro desse arcabouço que a gente está estudando é um sim categórico, sim. E olha, até mesmo estudos neurológicos modernos apontam como a direção da leitura afeta a nossa percepção espacial. E temporal também, Temporal. né? Do cérebro. Sim, temporal também. Mas, na visão do Zohar, o buraco é muito mais embaixo. A direção da escrita molda a direção do desejo humano. Uau! O desejo. E essa inversão de fluxo, essa sede implacável de controle material e dominação através da tecnologia da época, foi exatamente o combustível para a rebelião de Babel. Eles tinham poder. As pessoas possuíam o código de Jacó, a língua pura, mas começaram a usá-lo com a consciência pesada de Esaú. O que nos leva ao crime de Babel em si, né? A construção da torre do ego. A famosa torre. Porque nas escrituras o projeto é descrito com aquela frase Migdal veroshov Shamaim, que a gente traduz como uma torre com seu topo no céu. Isso, essa é a tradução clássica. E na interpretação ocidental comum, a ideia é que a divindade ficou ofendida porque os humanos queriam construir um prédio muito alto para chegar nas nuvens. Mas com essa lente da física quântica espiritual que a gente está usando hoje, isso soa absurdamente superficial, né? Soa quase infantil. Muito infantil. O arquiteto do cosmos não ia se sentir ameaçado por uma pilha de tijolos, não importa a altura que esse prédio alcançasse. Não faz sentido. O Zohar esclarece o mecanismo real por trás dessa torre com um topo no céu. O céu, que no hebraico é Shamaim, representa as dimensões espirituais elevadas. E especificamente a Cabala aponta para a tentativa de invadir a Sefirá de Bina. Bina, a esfera do entendimento. A esfera do entendimento divino supremo, a matriz da qual toda a nossa realidade emana. Então, voltando à nossa analogia do código de programação do TI, eles queriam acesso ao servidor raiz. Exato. Queriam os privilégios de administrador no sistema do universo. Mas vem cá, qual é o problema de querer acessar um entendimento divino? Como assim? É que a busca espiritual não é, na sua essência, a tentativa de se conectar com essa fonte maior. Porque isso foi um crime. Olha, excelente pergunta. O problema nunca é o destino em si. O problema é o método. E a condição do hardware, digamos assim. Como assim hardware? Na Cabala existe um conceito muito importante que é o do vaso e da luz. A consciência humana é um vaso desenhado para receber a luz divina. Certo. No entanto, para receber essa energia de altíssima voltagem que vem de Bina, esse vaso precisa passar por uma retificação severa. Um preparo. Um preparo moral. Trabalho moral, dissolução do ego, compaixão. Se ocorre a tentativa de forçar a entrada dessa luz enorme num vaso não preparado... E dominado por aquela consciência material de Esaú que a gente falou? Isso. O que acontece? O resultado é a quebra do vaso. O sistema não aguenta.
É como você tentar rodar um software de última geração num hardware antigo que não suporta carga elétrica. O sistema inteiro Entra em colapso, dá pau no computador. dá pau, total. É a mais pura idolatria intelectual. Eles queriam o poder absoluto, a capacidade de moldar a realidade com a palavra, mas queriam pular a etapa do desenvolvimento de caráter. Nossa, queriam os privilégios da divindade, mas sem a responsabilidade moral equivalente. É um atalho. Um atalho perigoso. E as fontes que o Morandré traz mostram um detalhe escondido nas próprias letras da palavra Babel, que ilustra isso brilhantemente. Ah, sim, eu anotei isso. Babel, no hebraico original, é escrita com as letras Bet, Baet e Lamed. O que isso revela de tão especial? Revela tudo, porque o Bet é a primeira letra de toda a Torá, que começa com a palavra Bereshit. Certo, o início de tudo. E o Lamed é a última letra da Torá. Ela termina com a palavra Israel. Caramba! Ou seja, encapsulado no próprio nome de Babel, está o início e o fim de toda a sabedoria divina. De A a Z. O projeto de Babel foi exatamente essa tentativa de pegar toda a amplitude do código da criação e empacotar para uso exclusivamente egoísta, para dominação. Eles tentaram sequestrar o fluxo da Sefirote para eles mesmos. Exatamente. E aí a resposta do sistema a essa tentativa de invasão, né, de hackeamento, é descrita lá no texto bíblico como Deus desceu para ver a torre. Uhum. Considerando tudo que a gente já falou, de que não estamos falando de um ser físico descendo de uma nuvem no céu. O que essa descida significa no contexto de frequências e programação? Significa que os protocolos de segurança do universo foram acionados, em níveis altíssimos. O Zohar explica que esse descer para ver indica que as fileiras superiores espirituais julgaram e interceptaram essa rebelião. Antes que desse ruim para todo mundo. Isso, antes mesmo que os efeitos catastróficos do colapso daquele vaso chegassem ao nosso plano físico e inferior. A famosa confusão das línguas que a gente lê não foi um castigo mesquinho. Não foi um Deus rancoroso punindo o pessoal. Não, foi na verdade uma medida de segurança cósmica. Um firewall. Um firewall perfeito. Uma criptografia de emergência, cara. O código original foi tipo embaralhado para que a humanidade que estava ali operando na consciência corrompida de Esaú não pudesse mais ter acesso unificado à linha de comando. Para não causar a própria aniquilação, sabe? Então, a confusão das línguas foi a solução temporária para evitar um desastre permanente do sistema. Precisamente. A fragmentação da linguagem dispersou aquela capacidade de manipular a realidade de forma concentrada. Tirou o acesso admin. Tirou o acesso de administrador até que a humanidade estivesse pronta para usar o sistema de novo. Com a intenção correta, claro. Mas isso nos coloca diante de um dilema imenso no momento atual para todo mundo que está escutando a gente. Como assim? Pensa comigo. Se tentar roubar a luz através da manipulação do ego resultou nessa criptografia de segurança, e isso gerou toda essa confusão e a desconexão que a gente vê na sociedade até hoje. Certo? Como é possível acessar essa iluminação de forma legítima? Tipo, como nossa consciência pode sair das ruínas dessa torre sem acionar o firewall de novo? A resposta a esse dilema é apresentada no material através de um conceito incrivelmente profundo e multifacetado. É a palavra teiva. Teiva. Vamos desvendar esse termo porque me parece que é a chave de tudo daqui para frente. É sim. O que significa teiva no contexto bíblico clássico? No hebraico antigo, teiva é o termo utilizado para descrever a arca de Noé, sabe? A arca que serviu de refúgio no dilúvio. Isso, que salvou aquele fragmento da humanidade das águas. Mas o brilho do idioma hebraico está sempre nas suas múltiplas camadas. O que mais significa? Teiva também significa palavra. Espera um momento. A arca de Noé é a palavra de Noé. Sim. O refúgio físico que salva a vida no meio da destruição total é, na verdade, a própria palavra. É exatamente essa sobreposição conceitual. É lindo, né? A missão humana, segundo Zohar, e esses ensinamentos todos, é transformar o dilúvio externo, o caos, o sofrimento, essa confusão material em que a gente vive. Em iluminação interna. Exato. E o veículo, o ambiente seguro para realizar essa transformação toda é a teivá, é a palavra. E não qualquer palavra. Não. Especificamente as palavras retificadas da Torá.
e a imersão no estudo do hebraico original, a Lashon HaKodesh. Ao interagir com esse código inalterado, a instrução é pegar essas palavras e convertê-las em luz. Que em hebraico é or, né? É or, a luz. Nossa, então, para a gente manter a nossa analogia da TI até o final da análise, a Teivá funciona, sei lá, como um sandbox. Um sandbox. Explica melhor. Tipo um ambiente virtual isolado e seguro, onde um código pode ser rodado por um desenvolvedor sem perigo de corromper o sistema principal do computador, sabe? Ah, perfeito, é isso mesmo. O estudo do hebraico não é, portanto, apresentado aqui como um curso de idiomas exótico para você aprender a ler texto antigo e fazer bonito numa festa. Definitivamente não. É um patch de correção. É a instalação de um software de proteção que permite que o vaso humano se desenvolva, cresça de forma gradativa, sem explodir. É uma excelente visualização. É o retorno à raiz da alma para fugir das distorções geradas por milênios de traduções, né? Traduções que carregam aquela assinatura energética de Esaú que a gente comentou. Energias de controle, de limitação material, de dogma. Dogma. Total. Muitas estruturas dogmáticas aí ao longo da história usaram versões corrompidas e invertidas desse código original, justamente para manipular e restringir as massas. Para manter todo mundo no escuro. Isso. Então, voltar às 27 letras hebraicas originais é buscar uma sintonia fina. É garantir uma conexão purificada e exata com a fonte geradora, o eterno. Fazendo uma ponte inevitável para o nosso cenário contemporâneo, para a vida de cada pessoa que está acompanhando esse papo, fica evidente que o mundo sofre de uma síndrome de Babel em estágio avançadíssimo, né? E sem dúvida. A gente vê isso todo dia. Porque a infraestrutura tecnológica atual, com inteligência artificial, algoritmos, essa conectividade global instantânea que a gente tem, nos deu um poder de comunicação quase divino. É verdade. A gente nunca teve tanto acesso. E, no entanto, qual é a nossa experiência coletiva? É de um isolamento brutal, Sim, solidão. um excesso de informação caótico e um ruído ensurdecedor que é alimentado o tempo todo pelo ego das pessoas. Nunca foi tão fácil falar com todo mundo e, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil ser compreendido. É a manifestação literal daquela mesma energia de Babel operando agora no século XXI. A tentativa contínua de construir torres faraônicas para a exaltação pessoal. O egoísmo puro. A busca incessante por métricas, por influência, dominação digital. É a nossa versão atualizada da torre com o topo no céu. Continua sendo a mesma tentativa de invadir Bina, né? Continua. De hackear a atenção e energia vital do coletivo sem passar pela retificação do vaso. Ninguém quer ter o trabalho de se retificar moralmente. Ninguém quer fazer a manutenção do hardware. E o resultado, claro, é o aumento da confusão das línguas, onde a gente vê palavras perdendo o sentido e a polarização dominando cada vez mais. Exatamente. A polarização é a nova confusão das línguas. O que nos empurra para uma reflexão que, olha, é inescapável sobre as ferramentas que a gente usa diariamente. Tem que parar e pensar. É necessário questionar as palavras emitidas a cada instante. Nos nossos e-mails corporativos, nas caixas de comentários da internet, nas brigas e conversas familiares. Elas estão servindo como tijolos assados na fornalha do nosso ego, ajudando a erguer mais uma torre de confusão e ruído. Ou essas palavras estão sendo trabalhadas com a intenção de ser uma teivá, uma arca de verdade, um abrigo que é capaz de gerar luz e sentido real no meio desse dilúvio de dados e caos. Olha, ao traçarmos a linha condutora desta análise de hoje, a dimensão desse problema e da solução fica muito clara. Fica transparente. Tudo começou lá na perfeição matemática e frequencial das 27 letras do código-fonte da realidade. A gente observou como a inversão do fluxo da escrita para essa direção do julgamento e da esquerda para a direita ancorou a consciência humana na matéria. Deixou a gente pesado. Dando origem àquele embate entre as energias de Jacó e Esaú. E com isso, a gente conseguiu aposentar aquela imagem infantil do castigo divino contra arquitetos ambiciosos. E compreendemos Babel pelo que ela realmente foi. O que foi? O maior ataque não autorizado de acesso ao servidor raiz da existência. Feito por uma humanidade sedenta de poder
e totalmente desprovida de estrutura moral para suportar aquela luz. A confusão linguística não foi uma punição em si. Não, foi proteção. Foi o protocolo de segurança que salvou o nosso hardware humano de queimar totalmente. Perfeito. E a resposta a esse isolamento do código, né, a maneira de reconstruir essa ponte de forma segura hoje, encontra-se na Teeva, o refúgio da palavra sagrada. O retorno à origem. Apenas esse retorno cuidadoso à frequência original, livre das amarras do ego e desse desejo doente de dominação material, pode reconectar a humanidade de volta à árvore da vida. Nossa, o que deixa uma última provocação pairando no ar. Um choque direto no sistema operacional da nossa própria mente para quem ficou com a gente até agora. Qual é a provocação? Se a gente compreende hoje que o simples ato mecânico de ler e escrever da esquerda para a direita condicionou a mente ocidental ao longo de séculos inteiros a focar compulsivamente na matéria, no acúmulo e nessa consciência restritiva de Esaú, o que aconteceria na arquitetura neural de alguém que tomasse uma decisão radical a partir de hoje? Radical como? E se essa pessoa decidisse começar a aprender, nem que fosse apenas desenhar lentamente uma única letra por dia na direção oposta. Da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Direto na corrente daquele fluxo da misericórdia e da doação de Chesed. Será que essa minúscula mudança de rota, tipo esse pequeno hack no movimento da nossa própria mão todo dia, não poderia ser o gatilho inicial para um novo download de consciência? Talvez seja o primeiro passo necessário para finalmente desfragmentar o nosso sistema e a gente começar a enxergar aquela realidade vibrante que existe muito além dessa parede de tijolos que a gente construiu ao nosso redor. Uau! Olha, é uma premissa fascinante mesmo, que nos convida a repensar a forma geométrica e intencional de cada interação que a gente tem com a linguagem daqui para frente. Sem dúvida nenhuma. Fica aqui o nosso enorme agradecimento a todos que nos acompanharam nesta investigação detalhada das fontes de hoje. Foi um mergulho e tanto. Foi. Mergulhar nesses textos milenares com essa nova ótica é um lembrete muito poderoso de que as fundações da nossa realidade raramente estão onde os olhos conseguem ver. Com certeza. O superficial engana muito. O diagnóstico para os nossos problemas coletivos mais profundos pode não estar numa nova tecnologia, num algoritmo novo ou num achado arqueológico físico ali na Terra. Não, a resposta está em outro lugar. A resposta, a verdadeira chave de acesso, pode estar pacientemente escondida ali na frequência exata e invisível de como nós escolhemos construir as nossas próprias palavras. Muito obrigado e até a nossa próxima imersão profunda. Nas dobras de Bereshit, onde o tempo era um só respirar, 27 centelhas bordavam o manto do vasto firmamento. Não era o barro que buscava a altura por desejo de santidade, mas a sede de capturar o infinito em geometria de argila e pó. A língua única não era fonética, era o pulso da própria criação, ecoando o alfabeto que sustenta em segredo as colunas de Bina. Transmuta a Teiva, o refúgio da palavra, em claridade absoluta, onde Sarah se curva e a luz de Or começa a emanar. Pois quem habita a letra do eterno não necessita de torres, encontra o abrigo eterno no brilho sagrado do diante da face do caçador, onde a luz que flui à direita torna-se
e sombra ao inverter-se, enquanto o mundo escreve para o ocaso em busca de domínio. A alma insiste no caminho do sol que nasce no coração, traçando da direita para a esquerda a geometria do grande retorno, desfazendo o nó que o tempo atou na garganta da humanidade. A porta do átrio interior se abre para o eterno oriente, onde o Shabat deixa de ser tempo para tornar-se estado de ser. Ali a lógica do ferro silencia perante o mistério do verbo, e a raiz de Jacó floresce onde o ego outrora se perdeu. O eco da voz que nunca cessou nas areias do tempo. Um só nome, uma só raiz. Amém. בראשית באשר הזמן היה נשימת דקת 27 ניצוצות רקמו את מעיל הרקיע הג'י. לא החומר ביקש את הגובה מרצון קדושה, אלא הצמא לכפות את האינסוף בגמטריות של חומר ועפר. השפה האקת לא הייתה פונטית, הייתה דופק הבריה, מהדדת את האלף בית התומץ' בסוד עמודי בינה, הופקת התיבה מקלט המילה לאור מולק באשר זרת נקנת ואור הור מתקילים פה כי השוחקים באותיות האתרנו לא נזרק למגדל עם מוצא את המחסה הנצקי בזוהר הקדוש של נרנר. הנה הסוד המרה לפני פני הזיד, באשר האור הזורם מימין הופך לצל בהיפוקו, בעוד העולם כותב למערב בחיפוש אחר ממשלה. הנשמה מתעקשת על דרך השמש, התזומה כתבה לב מתגזרת מימין לשמאל את גמטריית השיבה הגדולה, מתירה את הקשר שהזמן קשר בגרון האנושות. דלת החצר הפנימיס נפתחת למזרח הנצקי, באשר השבת חדל להיות זמן והופך למצב של הוויה. שם הלוג'יקה של הברזל מותקת בפני סוד הדבר, ושורש יעקב פורח במקום בו הגו עבד. את הקול של הופקה מעולם בחולי הזמן, שמקת שורש שקד.